para a gente entender, então, o que está dando muita polêmica com a Coronavac, que é aquele estudo que está falando aí que ela não foi eficiente, ela não teve efetividade em idosos, a gente tem que entender o que é efetividade, tá? Então, eficácia, pessoal, é algo que está dentro de um estudo controlado, em condições ideais. Então, você separa grupos, randomiza, tenta escolher pessoas muito semelhantes ali, faz uma seleção boa dessas pessoas. Já a efetividade é o efeito da vacina no mundo real, tá? Então, você não seleciona pessoas, ele não é randomizado, você não pode selecionar pessoas que vão tomar. Todo mundo está tomando a vacina. E aí, o que você faz, tá? A maioria dos estudos de efetividade é feito dessa forma. Existem outras maneiras, mas o que eu tenho visto sendo feito por aí é dessa forma, tá? Olha só, é diferente do estudo da eficácia. No estudo de efetividade, você tem pessoas que são chamadas de casos, ou seja, pessoas que foram sintomáticas para a COVID, ou seja, tiveram sintomas, e deram PCR positivo. Então, são pessoas que estão com COVID sintomática. Esses são os nossos casos. Dentro desse grupo de casos, você não sabe quem foi vacinado. Ainda. Você não sabe. E você tem um grupo controle, que tem pessoas sintomáticas com sintomas de COVID, mas no qual o RT-PCR deu negativo dentro das condições que esse exame tem que ser feito. Eu já falei aqui para vocês que ele pode dar falso negativo. Você elimina ao máximo esse risco de falsos negativos e trata, então, o seu grupo controle como pessoas que não têm COVID, tá? E aí você não sabe qual pessoa dentro desses dois grupos foi vacinada ou não. E aí que vem o estudo. Então, é um estudo observacional, é um estudo que você observa entre pessoas que tiveram COVID positiva e pessoas que estão com sintomas, mas deram negativo para COVID, quem foi vacinado. E aí a pergunta do estudo é o seguinte: qual é a chance de uma pessoa vacinada estar no grupo de casos em comparação a uma pessoa não vacinada? Então você quer saber se quem tomou vacina tem menos chance de ter COVID. Então é efetividade. Você consegue ver a efetividade para ver se o quanto a vacina está diminuindo a chance da pessoa aparecer nesse grupo aqui, ok? É um pouco complexo, mas a gente vai entender isso um pouquinho mais para frente aí. Então a vacina, a gente quer entender qual é a efetividade da vacina, a gente quer saber o quanto a vacina reduziu a chance de uma pessoa vacinada ter a doença. Então, o que está dando confusão, pessoal? É justamente esses conceitos que é muito importante entender. Não é a população toda que vai entender isso. Eu entendo que é algo além, tá? É um estudo que é um tipo de conceito que vai além do senso comum. Ele é bem complexo. Até para explicar aqui, tentar simplificar isso. Então, vocês acabam sendo os comunicadores. Então, presta bastante atenção nisso aqui, tá? Então, foi feito um estudo que é esse aqui, é o estudo que está todo mundo falando que a Coronavac não funciona em idosos e tudo, porque foi avaliada a efetividade da Coronavac em idosos. E ele usou essa mesma metodologia que eu expliquei aqui. Então ele separou quem teve COVID positiva com quem teve sintomas e deu negativo, e avaliou em cada grupo quantas pessoas estavam vacinadas. Tá? Então, é esperado, a hipótese que você tem, quando você tem uma vacina eficaz, como é a Coronavac, é esperado que um vacinado com uma vacina eficaz tenha menos chance de estar dentro do grupo de doentes. Só que esse estudo, pessoal, além disso, eu vou ressaltar aqui, ele avaliou a prevenção de casos sintomáticos. Esse estudo não avaliou a prevenção de hospitalização e morte. Eu vou repetir isso ao longo, vocês vão entender por que eu estou falando isso agora, tá? Então, no estudo, espera-se que um vacinado com a vacina, ele tenha menos chance de estar no grupo de doentes. Mas ele não avaliou se essa pessoa tem mais chance ou menos chance de ser hospitalizada ou morrer. Isso é muito importante, ok? Então, qual que foi a efetividade da Coronavac em idosos acima de 70 anos, que foi o objetivo do estudo, né? Avaliar isso. Então, entre 0 e 14 dias após a segunda dose, eles não observaram efetividade significativa da Coronavac. Ou seja, não é que ela foi 0% eficaz. Ela teve efetiva, né? Ela teve alguma efetividade. Ela conseguiu reduzir casos, mas isso não foi suficiente para a gente dizer estatisticamente que aquilo é significativo. Então a gente não pode dizer, não foi demonstrada efetividade significativa antes de 14 dias da segunda dose, tá? Em idosos acima de 70 anos. Agora, após 14 dias da segunda dose, a efetividade em idosos da Coronavac foi de 41,6%. Tá.
E aí vem, as pessoas falam, poxa vida, mas a efetividade foi muito baixa, só 41% dos idosos estão protegidos. Não é isso, é o que eu expliquei lá atrás, tá? Então, quando toma a vacina, todos os idosos eles estão recebendo ali o imunizante. A grande maioria deles vai produzir imunidade e vai ter uma chance de ter doença 41,6% menor do que alguém não vacinado. Então, alguém que recebeu a doença e tem 70 anos ou mais, tem uma redução de 41,6% do risco de ter doença, tá? A chance dela ter doença é menor, tá? Então, fiquem com esse conceito na cabeça. Muda totalmente a lógica, tá? Repetindo, não é 41% das pessoas protegidas. Significa que houve uma redução do risco de 41%. E isso é muito, tá? A efetividade diminui com a idade. Isso aqui foi o que também confundiu bastante gente. Por quê? É esperado que a efetividade diminua com a idade. Então, quanto mais velha a pessoa é, mais difícil do sistema imune dela produzir uma boa resposta. Então, é esperado esse tipo de resultado. Mas notem, não significa que a vacina não protege. Olha só, idosos entre 70 e 74 anos tiveram 61% de efetividade, ou seja, 61% menos chance de terem a doença. O que a gente está vendo aqui? Em idosos de 70 a 74 anos, a efetividade foi até maior do que a eficácia dela nos estudos clínicos. Ou seja, a gente está vendo no mundo real que a efetividade dela em reduzir a chance de ter doença é até maior do que nos estudos clínicos, tá? Em relação à eficácia. Em idosos de 75 a 79, 48,9% foi a efetividade. Então, foi 48,9% menos chance de terem a doença. E em idosos de 80 mais, né, maiores de 80 anos, a efetividade foi de apenas 28%. E aqui eu coloco aspas de novo. Isso aqui não representa que 72% dos idosos estão desprotegidos. Significa que, de forma coletiva, em todos os vacinados, houve uma redução total do risco, ou seja, da chance de ter doença, em 28%. Isso é muito bacana, porque é um bom resultado. Ela significa que a vacina tem um efeito. Ela consegue reduzir a chance da pessoa ter sintomas da doença, entendeu? E ele, lembrando, coloca aqui de novo, ele não avaliou hospitalização e morte nesse estudo, tá? Ele avaliou a prevenção de casos sintomáticos, que não foi o objetivo dos testes de eficácia da Coronavac, nem de outra vacina. As vacinas estão aí para reduzir a hospitalização e morte. Então, quais foram os resultados da Coronavac para reduzir a hospitalização e morte? A gente tem a fonte aí, a OMS, né, uma apresentação da OMS que mostrou os estudos de efetividade da Coronavac no Chile, que aí foram avaliados todas as faixas etárias de forma geral, e aí sim avaliamos hospitalização, admissão na UTI e morte. Então, a gente tem que a Coronavac aí, na média da população, atingiu uma efetividade de 67% em reduzir casos sintomáticos. Então, de novo, não significa que 33% das pessoas estão desprotegidas. Significa que todos tiveram uma redução de 67% do risco, tá, de terem caso sintomático. 85% de hospitalização em enfermaria. 89% de redução do risco de UTI. Isso é Coronavac, gente, com uma eficácia de 50%, né? E de reduzir o número de mortes em 80%, de prevenir as mortes, né? Então, reduzir. Se você tomou Coronavac, segundo os dados de efetividade do Chile, você já tem, se você depois de 14 dias depois da segunda dose, você já tem 80% menos chance de ter algo complicador e morrer de Covid, tá? É esse o resultado. E é isso também que baseou a OMS a aprovar a Coronavac.